né? Qual foi o fato mais curioso, pitoresco que você viveu nessa busca por novos jogadores, com o pai ou com um clube que talvez já estaria interessado? O que foi uma coisa assim que você não esquece? Cara, tem muitas histórias interessantes. Mas um fato muito interessante que eu achei, isso se tratando de categoria de base, claro que isso não é da época que eu era dirigente. Era dirigente da base, já no profissional. Quando chegou um dia um rapazinho, não sei se era um Chevette ou se era um carrinho da Chevrolet, desses antigos. Chegou lá na Serrinha e estacionou lá fora e foi lá na minha sala, eu já era presidente. E ele me procurou a secretária e insistiu para falar comigo, eu estava ocupado, ele esperou lá talvez quase a manhã toda para falar comigo. Ele mais 3 meninos. E eu desocupei e chamei ele para conversar. Ele falou assim: não, senhor Raimundo, eu vim aqui porque eu fui lá no CT, não tem vaga para alojar 3 meninos que eu trouxe. E eu vi falar muito bem do senhor, que o senhor gosta de dar oportunidade e esses meninos é bom. Aí eu arrumei um jeito e pus eles lá na concentração, lá no alojamento. Passou uma semana, eu fui observar os jogos, eu mandei dispensar 2 zagueiros e deixei só um atacante. E esse atacante era simplesmente o Wellington. Só que ele deu azar numa parte. O Wellington pegou uma hepatite e passou muito mal. Aí eu mandei buscar a mãe dele no Pará, coloquei num hotel junto com ela até ele recuperar, porque a hepatite você não pode deixar no alojamento, senão pega nos outros, né? Hepatite B. E o Wellington sarou, nós mandamos ele pra São Paulo. Eu tava precisando de um atacante de lado e não achava, já pra Libertadores. E eu fui lá ver o jogo e entusiasmei com o futebol que o Wellington tava jogando na Taça São Paulo. E fiquei torcendo para desclassificar para ele vir embora para treinar logo no profissional. Juro para você. E quando ele voltou, o Geninho colocou ele, falei pro Geninho colocou ele no time e deu no que deu. Mas o grande fiasco da história é o seguinte, são pouca gente que sabe disso, talvez vocês estão dando praticamente um furo disso. Esse rapaz chegou para mim, aí chegou um cara que estava acompanhando, tinha o Dinamo de Kiev e o Dinamo de Moscou acompanhando ele já há algum tempo durante a Libertadores. E depois da Libertadores, veio um cara, não sei se da Romênia, sei lá de onde, e me fez uma proposta de 1,5 milhão de euros. E eu não só não aceitei, como coloquei no site para exibir. E esse rapaz da escolinha que trouxe ele, tinha uma parceria com 20% do Wellington, era dele. E ele chegou e insistiu comigo que era para vender, que o Wellington tinha tido hepatite, depois não achava outro negócio, que para ele era bom e não sei o que. E eu irritei com ele, falei: então quanto você quer nesse jogador, na parte sua? Falei: 1.500 euros, 1,5 milhão de euros, eu tenho 300 mil euros. Eu falei: então eu te dou 300 mil reais. Ele não quis, foi embora. No outro dia ele voltou e aceitou. Eu ia pagar ele à vista, falei: então eu só te dou 100 e te dou 4 promissórios de 50. E ele aceitou. E eu comprei. 6 meses depois o Wellington foi entregue por 8,5 milhões de euros. Se eu tivesse acreditado em mim, eu tinha pego mais de 4 milhões de reais e arrumava a vida. Então isso é história verídica, né? É verdade. E assim eu tive muitos casos dessa natureza.